Bom dia a todos. É com muita satisfação que cumprimento os convidados aqui presentes. Venho declarar minha gratidão pela participação de todos. Nosso muito obrigado aos senhores vereadores que nos concederam a presença e o espaço da Câmara Municipal, em especial ao Júnior Afonso Dias, que é o presidente desta casa, que nos recebe para, então, o tão importante evento. Quero agradecer a presença do senhor prefeito municipal, Fábio Pasqualinoto, e os assessores da administração. Agradeço também aos colaboradores desta casa e meus colegas de trabalho, os conselhos, administração fiscal, o comitê de investimento e todos os usuários do RPPS, funcionários dessa municipalidade efetivos. Agradeço também a presença da senhora Vilma Gomes Torres, a nossa atuária, representada aqui pela empresa Exactus Consultoria Atuarial, que vai nos auxiliar com a sua consultoria e que hoje aqui, vai dar esclarecimentos, tirar dúvidas em relação à nova avaliação atuarial. Ano base 2024 e a devida execução para o exercício 2025. Quero agradecer o senhor Amador Pereira dos Santos, também aqui para nos auxiliar. Bom, que todos sejam bem-vindos. Estamos felizes por ter todos vocês aqui para participar desta reunião do regime próprio social de Meridiano. Não poderíamos fazer essa reunião sem a colaboração desta casa e de todos aqui representados. Espero que o dia de hoje seja de proveitoso e assim tirar dúvidas e discussões sobre as formas de tornar a nossa administração fortalecida e transparente. Muito obrigada a todos. E vou deixar a palavra agora com a nossa atuária, Vilma. Está ligado aqui, Vilma. Aí eu vou ficar aqui, que é melhor. Vocês conseguem me enxergar? Que minha altitude aqui está bom, né? Gente, bom dia a todos. A gente vai falar um pouquinho de avaliação atuarial, tá? Mas antes de chegar nos números, tá, eu vou falar só alguma coisa assim rápida. O que é uma avaliação atuarial? Deixa eu ver se eu consigo pilotar aqui. Carro eu dirijo, tá? Bom, vamos lá. Bom, o principal objetivo aqui é a avaliação atuarial. Então, vamos falar alguma coisa de conceitos, de regimes próprios. Essa palavrinha aqui, vocês vão ver bastante na apresentação. DRAA, tá? O que é? É demonstrativo de resultados de avaliação atuarial. Então, sempre quando vocês virem, o DRA é de 25, mas a data focal é 30/12/2024, é sempre do ano anterior. Isso daqui é um documento que agora é tudo via sistema e que o atuário posta no sistema da Secretaria, do Ministério, com todos os resultados da avaliação atuarial. E isso faz a checagem, feito imposto de renda, sabe? Aquela coisa que você manda e aí fala assim, está errado, não está, corrige aqui, corrige ali. Que é esse o nosso demonstrativo, que é o trabalho final do atuário em uma avaliação atuarial de regime próprio. Bom, a avaliação atuarial, por que ela é feita? Ela é uma exigência legal, não é porque o regime próprio quer fazer aleatoriamente ou o atuário gosta de fazer número e vamos calcular. Não, ela é obrigatória, tá? Então, ela está na portaria 1467 de 22, no artigo 26, que eu preciso realizar avaliações atuariais. Na portaria também ela tem o conceito do que é uma avaliação atuarial, tá?
Não vou ler tudo aqui, mas vai ficar com vocês, depois vocês podem esmiuçar um pouquinho mais. Na lei de responsabilidade fiscal também existe a palavrinha lá, avaliação atuarial, que ela estabelece, essa lei, né, normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal. E a avaliação atuarial também integra o projeto de lei. Tá? Para que serve essa avaliação atuarial para vocês? Ela é uma sustentabilidade financeira, ela permite analisar a saúde financeira do regime, ajudando a garantir que haja recursos suficientes para cobrir as obrigações futuras com aposentadorias e pensões. Tá? É essa basicamente o trabalho do atuário. A gente faz a fotografia de 31 de dezembro, assim, resumindo. Vamos pegar a fotografia do município, de todos os servidores, vamos ver as premissas que eu tenho que fazer essa avaliação e a gente vai calcular quanto que eu preciso ter, quanto que eu preciso ter de contribuição para garantir o futuro de aposentadoria de todo mundo. É esse o trabalho de avaliação atuarial. Bom, então ela tem o cálculo de contribuições, ela faz o planejamento de benefícios, tá? Com os nossos números, né? Ela demonstra uma transparência de prestação de contas, que ela é uma ferramenta importante para essa transparência. Ela identifica riscos, então ela ajuda a identificar os riscos financeiros, demográficos, que podem impactar o RPPS, e no final ela é um apoio de tomada de decisões. Então, não é simplesmente um número que você calcula e você fala assim, olha, é tanto, você precisa ter tanto de reserva, tanto de contribuição. Ela tem um planejamento financeiro futuro, ok? E ela também tem a parte, isso também foi muito importante, eu acho que é um marco para os RPPS, porque até não ter essa portaria, né, a 1467, ela agora impõe um acompanhamento atuarial junto com os conselhos, tá? Então agora você tem... Ele está falhando? Não? Tá. Então você tem essa garantia dentro da portaria também. E como que a gente começa a fazer essa avaliação atuarial? Por onde que o atuário começa? Pela base cadastral. Essa é a parte mais sensível que tem uma avaliação atuarial. O que é a base cadastral? Ela é o reflexo de todo o grupo que está integrando no fundo de pensão, não, que é a mesma coisa, né? Regime próprio, tá? Então, eu tenho que pegar todos os segurados, os beneficiários do RPPS. Se tem alguma falha nessa base cadastral, o cálculo atuarial já não sai de acordo com o que deveria ser. Então, tem que tomar muito cuidado com a base cadastral. Como que nós fazemos lá, tá? Eu passo para o Instituto, eu falo assim, olha, eu preciso de uma base cadastral, que agora também já está bem melhor, porque ela é formatada de acordo com o Ministério. O Ministério mesmo já fala assim, olha, você tem que ter todo mundo, data de nascimento, data de entrada, data de afastamento, data disso, se é casado, solteiro, viúvo, etc. Então, se você tem esse reflexo, não digo 100%, porque é nada 100%, que você tem 95% da tua base, ok? Então, o teu cálculo vai ser ok. Se tiver fora, você fica fora da realidade do Instituto. Eu estava falando agora que, assim, por exemplo, eu tenho um instituto lá que eles me passaram a base de dados, e quando a gente fez a consistência, porque a primeira coisa que a gente faz, pega aquilo e faz a consistência, e passa para o instituto, e fala assim, olha, tem algumas pessoas aqui com mais de 100 anos, é verdade? Se não é verdade, então acerta. Se é verdade, ok, isso acontece, né? Acontece porque já aconteceu comigo e era verdade, tá? E eu falei assim, puxa vida, que maravilha, o cara ainda está trabalhando. Bom, aí você faz essa consistência, se está ok, você continua.
Eu peguei um agora que não veio nenhum professor na base de dados. Aí você fala, uma prefeitura que não tem professor, tem alguma coisa errada. Voltei com a base para eles falaram assim, nossa, nós realmente esquecemos. Então, imagina se a gente não faz esse tipo de consistência. Você pode dar um custo irreal, uma provisão matemática irreal. Então, essa parte é a mais importante. E quem é responsável? O atuário, ele não audita a base de dados, ele faz uma consistência. Ele verifica assim, o ano passado tinha 300 servidores, agora esse ano veio 287. Bom, gente, realmente saiu? Então eu faço essa consistência. Agora, se aquelas 300 pessoas são as mesmas daqui, isso é um instituto, na realidade a prefeitura, porque vem a base cadastral da prefeitura e é o trabalho em conjunto de vocês, tá? Então isso é muito importante. Então nós fizemos esse trabalho de consistência, tá? E a primeira coisa também, quando na minha empresa eu tenho uma continuidade do trabalho, eu faço até uma outra consistência, tá? Eu pego a base do ano passado e verifico se o José Manuel da Silva está aqui e se está aqui também. Mas nesse caso aqui, nós começamos esse ano. Então, o que eu faço? Comparativo com os outros DRAs, aquela palavrinha que eu falei para vocês no começo, né? Que já está postado no site, é público e tal, então a gente faz essa checagem. Então, aqui, hoje, né, nós temos no total, no regime próprio, 355 indivíduos, ok? 256 ativos, 77 inativos e 22 pensionistas. E mais ou menos a variação que a gente, mais ou menos não, a variação de um ano para o outro. Então, a gente é obrigado até, na portaria 1467, ela fala que o atuário tem que fazer esse tipo de trabalho. E da folha também. Então, quanto que é a folha de ativos, inativos e pensionistas. E no total aqui, a gente sempre apura uma média, né? Um salário médio de servidores, de inativos e pensionistas, para ver se não tem alguma coisa díspara, se aconteceu algum evento. E isso tudo, antes da gente formatar a avaliação atuarial, a gente também conversa com o Instituto, tá? Para ver se tem algum desvio, alguma coisa. A partir do momento que a gente faz esse trabalho, então a gente vai começar a esmiuçar dentro da base de dados como é que é a fotografia de vocês, ok? Então aqui nós temos no Executivo 252 pessoas, na Câmara Municipal 4 e no RPPS 99. Por quê? O RPPS é que tem os aposentados e pensionistas, porque quem toma conta, né, de tudo e coordena os aposentados e pensionistas é o RPPS. Então, no total, temos ainda 355. E como que é distribuído isso? Também a gente tem essa fotografia. Nós temos aqui, em Meridiano, 13% de professores e 86% dos demais. Por que a gente sempre separa professor? Porque eles são uma característica diferente, eles têm um crescimento salarial diferente, geralmente até maior o número de professores dentro do município. Então, é uma partezinha separada, tá? E essa distribuição por atividade. Então, a partir dessa base de dados, a gente faz várias estatísticas para verificação também dessa disposição de, por exemplo, de inativos. Como que está distribuído isso daqui? É por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, a aposentadoria como professor, porque ela é uma aposentadoria antecipada, por isso que a gente separa. Especial, algumas atividades prejudiciais. Por quê? Essas características, quando a gente faz o cálculo, elas têm datas diferentes, elas têm uma peculiaridade cada uma, tá? Então, aqui de vocês, a gente tem essa distribuição aqui. A maioria, geralmente, é por tempo de contribuição. Aqui a gente vê um pouquinho melhor, né? Vocês veem que a aposentadoria por tempo de contribuição dos inativos aqui, eu estou com 50% quase.
Tá? Os demais, uma aposentadoria especial, por invalidez, tá? É mais para a gente ter uma noção de como que isso aqui repercute no cálculo também. E dos pensionistas? Bom, os pensionistas, nós temos aqui também, como em todos os outros, a maioria é pensão vitalícia. Geralmente fica em 90% a 95% uma pensão vitalícia e o restante é temporário. Bom, o que a gente pode, depois de tudo isso daqui? A nossa base, ela veio com uma boa qualidade de dados, isso é muito importante. É isso que eu falei, se você não tem uma boa base de dados, você não tem um bom cálculo e não tem a fotografia do Instituto, tá? Nós fizemos essa consistência e comparar com os dados dos DRAs, até não só de 2024, e é importante a gente frisar sempre, não é realizada a auditoria dos dados, e sim uma consistência, ok? Esse trabalho de auditoria é um outro trabalho. Bom, então agora, eu já tenho toda a minha base de dados, e como que eu vou fazer essa avaliação atuarial? Eu preciso de premissas, né? Então, para mim poder fazer esses números, né, esses cálculos, eu preciso ter hipóteses atuariais e financeiras. O atuário é aquele cara que, quando ele vai fazer o cálculo, ele está matando e invalidando todo mundo, né? Então, ele vai lá e fala assim, bom, a pessoa de 55 anos de idade, ela vai sobreviver até 85, no meio do caminho ela pode se invalidar, ela pode morrer, então é esse o cálculo que a gente faz. Quanto custa cada coisa? Tá? Então, individual, a pessoa é casada, tem 2 filhos, então ela pode se invalidar, fica numa aposentadoria por invalidez, ela pode morrer, aí vai o dependente vitalício, o dependente temporário, e ela pode se aposentar, que ótimo, daqui com todas as premissas, ela vai se aposentar com 60 anos, com 30 anos de contribuição, então é esse o cálculo que o atuário faz, tá? Para vocês terem uma noção do que é essa sopa de letrinha, essa sopa de números aqui. Então, uma das coisas que a gente faz no nosso cálculo são os dependentes reais, porque a base de dados veio boa e eu consigo atribuir os dependentes reais do cálculo. Opa, espera, vamos voltar, pilotando errado. Aí, hipóteses biométricas. Lembra que eu falei assim que eu calculo até a pessoa falecer, 100 e poucos anos? Aonde que eu pego essa brincadeira aí? É uma tábua biométrica. O que é essa tábua biométrica? O IBGE, ele passa todo ano falando assim, noticiário, né? E o brasileiro vai sobreviver até 72 anos. É essa quantificação que a gente pega, que chama-se uma tábua de mortalidade. É IBGE 2023. Todo o ano o IBGE solta essa tábua e a gente é obrigado a usar. Então, todo ano eu estou atribuindo uma sobrevida maior de todo mundo, de acordo com o IBGE, que é o quê? A mortalidade e a sobrevida do brasileiro. E estamos falando de regimes próprios de prefeituras, estamos aqui no Brasil, tá? Então, é isso que a gente utiliza. E aí tem uma entrada de invalidez também, que eu quantifico, e a base de dados, a composição familiar. Então, essas são as hipóteses biométricas. Aí, tem hipóteses financeiras, porque tudo na vida a gente tem juros, né, gente? É empréstimo, eu vou aplicar o dinheiro, eu preciso ter uns juros, então, aqui também é a mesma coisa. Quando a gente faz o cálculo, a gente estima que o Instituto vai aplicar o dinheiro e vai ter uns juros aí, uns juros reais. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, de acordo com a portaria também, aquela 1467, eu calculo o duration do dinheiro que vocês têm, quanto tempo vai durar, de valor presente, tem toda uma continha aqui, quem tiver interessado, nessa portaria aqui tem tudo explicadinho, tá? E também é determinado pelo governo. Você vai lá e fala assim, olha, quanto que é o duration do meridiano? 16,663. Aí eu vou lá numa tabelinha e falo assim, 16 eu posso pôr 4,93 e utilizo esses juros.
Esses juros é isso. Eu faço o cálculo e vou lá no final e falo assim, olha, para você se aposentar, você precisa ter R$1 milhão, tá? Seu Marco Antônio, você precisa ter R$1 milhão. Aí eu venho e trago a valor presente. Se eu aplicar esse dinheiro a 4,93 de juros, eu podia ter hoje 800 mil guardadinho e não faço mais nada. É assim que é o cálculo. Eu trago a valor presente. A quê? A essa taxa de juros aqui. Imposta também de acordo com a fotografia de vocês também em 31 de dezembro. Depois disso, você fala assim, e o crescimento salarial é só juros, que sei lá, é só o IPCA que a gente vai ter? Não, a gente tem um crescimento real, então eu também tenho que contar isso para a aposentadoria, porque você vai ter um crescimento real lá no fundo. Então também tem esse númerozinho aqui, tá? Que é 1%. Agora, aqui é como capitalizar. Isso daqui é capitalização, repartição, porque eu financio isso, então eu também tenho um regime financeiro. E isso também é determinado pela 1467. Qualquer coisa diferente, a gente tem que provar para o Ministério que pode ser feito, tá? Mas isso é o normal, isso daqui é o atuário, é a coisa normal. Bom, então eu já tenho a base de dados, já tenho todas as premissas, já fiz lá no meu sistema, já pus todos os detalhes possíveis. Vamos ao cálculo atuarial daquela massa e vamos ao plano de custeio, porque tudo tem um custo. Para poder manter aquela lei e para poder manter o mesmo patamar, eu tenho que ter um custo, tá? E esse custo a gente divide, lógico, entre os servidores e o ente público. Como no INSS, eu pago, agora eu já sou aposentada, se eu falar quanto eu ganho, vocês vão ficar com pena de mim, mas eu já sou aposentada. Mas eu pagava e o meu empregador pagava também, é a mesma coisa. Então, o custo aqui apurado, cálculo, tá? Não estou vendo lei ainda, faz de conta que eu nem sei quanto vocês pagam. Eu pego essa base de dados, todas as premissas, a fotografia e faço o cálculo atuarial mediante a todas aquelas continhas ali. Quanto que deu? 40,67. Incluindo uma taxa de administração, porque é lógico, né? Se você vai administrar coisas, você precisa ter dinheiro para isso, separado da aposentadoria. Então, no total aqui, a gente vai descontar a alíquota do servidor, 14%. Quanto que sobra para o ente? 26,67. Então, a alíquota do ente hoje é 24, agora sim, eu vou para a lei. Quanto que é a lei de vocês? É 24,44 mais 3,60. Então, totaliza 28%. Então, a nossa recomendação é manter essa alíquota de 24,40, porque o custo atuarial ele está muito próximo ao custo normal que vocês praticam em lei. Tá? Não tem um descasamento. Quando tem um descasamento muito grande, que já aconteceu agora aqui, que nem, por exemplo, eu fiz um cálculo aí que o custo da lei deles era 32%. Só que no cálculo atuarial era 45%. Então tem alguma coisa, não está entrando dinheiro. E se você não entra o dinheiro, no futuro você vai ter o quê? Não vai ter a aposentadoria. Então você precisa ter esse casamento do custo, quanto você está pagando, do dinheiro que você tem aplicado para poder ter a aposentadoria. É só isso, é uma poupança, vamos dizer. Então eu tenho que fazer essa contribuição para garantir o futuro de todos, até o final da vida de todo mundo, até a pensionista receber também, até o inválido falecer e etc. Tá? É esse o cálculo atuarial. Então aqui eu calculei, agora o custo, já sei quanto é, e faço toda a projeção em cima desses números aqui, e tem esses resultados. Então, de acordo com todos esses dados, vamos ver quanto que é a responsabilidade do Instituto. Bom, não está o resultado aqui? Deixa eu ver.
Gente, eu não pus aqui. Que chato. Está faltando uma folhinha aqui, gente. Desculpa. Ele não está voltando. Eu não sei dirigir. Não, eu quero voltar. Volta aí, por favor. Eu já falei que eu dirijo bem, agora pilotar isso aqui não consigo. Na realidade é assim, eu não mostrei, faltou uma planilhinha aqui, tá? Um resultado que até posso depois tentar pegar aqui, que é a fotografia de quanto que é a reserva matemática de benefícios a conceder, de concedidos. No final, nós temos um déficit atuarial de 101 milhões. Tá? Isso você vai assustar? Não precisa assustar, porque isso daqui, eu preciso compor esse dinheiro no caixa durante mais 50, 60 anos. Tá? Então, você tem como fazer o caixa, tem métodos de amortização junto com o Ministério, então não é assim, uma coisa é você ter um déficit atuarial, que é aquela projeção de todo mundo sobreviver. Outra coisa é você ter um déficit financeiro, que aqui no caso não tem déficit financeiro. Tá? Vocês conseguem arrecadar, conseguem pagar todo mundo. Então, é uma coisa assim bem diferente. Nós temos institutos que estão com déficit financeiro, não tem dinheiro para pagar o aposentado no mês que vem. Tá? Então, aqui está muito bem equacionado. O que eu observei, assim, nós observamos lá, que de um ano para o outro, o Instituto ele não piorou no RPPS, ele manteve, ele está começando a ter um crescimento até em função da nova alíquota. Tá? Então, vocês estão começando a ter um crescimento e uma possível estabilidade. Bom, aqui nós podemos financiar isso. Tá? No caso de vocês, se eu considerar que eu já tenho uma amortização, eu já tenho um equacionamento de 83 milhões, eu tenho um outro parcelamento também, então, efetivamente, eu tenho só 17 milhões de déficit, porque eu abato, eu tenho 101 milhões, mas eu já tenho um contrato. O que é esse déficit, o que é esse contrato? Gente, é um financiamento, a mesma coisa que fosse financiamento. Eu tenho que financiar isso no futuro. E como que eu faço isso? Normas da secretaria também. Então, eu não posso simplesmente chegar lá e falar assim, eu vou pagar, sei lá, 100 mil reais por mês. Não, eu tenho normas também, de acordo com regras, de acordo com o perfil de cada de cada instituto, que eu vou fazer esse que já tem lá, que é aquela lei complementar de 83 milhões, tá? No caso de vocês, eu falei aqui que vocês têm um déficit de 101 milhões, mas vocês podem financiar 82, porque o Ministério ele fala assim, prefeituras menores, que têm uma característica de um índice de previdência, tem todas umas tabelas aí, ele fala assim, você pode utilizar um desconto nesse déficit aqui, que é de acordo com aquela duração dos ativos que eu falei lá, tá? Então, também tem na portaria 164, que chama LDA, tá? Limite de déficit atuarial, que eu consigo utilizar um percentualzinho e abater daquele valor a amortizar. Porque o Ministério ele fala assim, não precisa financiar tudo. Você pode, porque você vai ter sobrevida, você tem ainda muitos anos pela frente, você, com esse perfil aqui, você pode ter um desconto e amortizar, não tudo. Tá? Então, daqueles 102, a gente tem um valor a amortizar de 82 milhões. Por isso que eu falo que é muito parecido com o que a gente já tem. Então, vocês não pioraram. Tá? Vocês estão fazendo agora um crescimento e estão recompondo o regime próprio. É um bom trabalho, né? Porque se tivesse nisso daqui, esse valor amortizar maior do que aquele que eu mostrei aqui, ó, que eu já tenho uma lei, 83, aí a coisa podia estar complicada, mas não está, tá? Está tendo uma retomada.
Tá? E aí a gente divide, isso daqui é uma coisa técnica que a gente tem que mostrar para o Ministério, não tem isso. Então, no final, né, eu fiz a avaliação atuarial, determinei quanto que é o custo e determinei, não estou com superávit, mas estou com déficit até bem controlado, e eu tenho que fazer esses aportes aqui. Então, eu falo assim, olha, anual, isso aqui é anual, tá? Não é mensal. Então, eu tenho um prazo de até 2057 para liquidar isso. Se nesse próximo ano aqui a gente conseguir ter um superávit, isso daqui vai abaixando. Tá? Então, você sempre vai fazendo, por isso é importante a avaliação atuarial anual. Você tem que ver esta fotografia aqui para o quê? Para planejamento de como que vocês vão continuar o financiamento de tudo aqui para as aposentadorias futuras. Tá? Só com comparativo, esse é o novo que a gente está propondo, que a gente não, que a avaliação atuarial propôs de acordo com a legislação. E esse é o hoje existente. Ah, não pode manter? Não, não pode manter. Por quê? Toda vez que você faz uma avaliação atuarial, dá um déficit, que também tem limites, tá, gente? 5% da reserva matemática acima, você é obrigado a fazer um novo plano de amortização. Então, não é eu tenho que fazer porque eu quero, tá? Considerações finais. Bom, ele encontra-se em situação de déficit financeiro atuarial. Esse financeiro atuarial a gente tem que escrever que é a técnica, mas na realidade ele está com déficit atuarial. E ele tem que ser equacionado com aportes do ente. E a gente está recomendando, claro, a implantação de uma nova lei com esses novos números. Eu sei que esse daqui é um assunto um pouco técnico, né? Pouca coisa técnica, mas eu gostaria de saber assim, se vocês entenderam o que é esse cálculo atuarial e o patamar que vocês estão. Vocês estão com um equacionamento nivelado, vocês estão agora com uma retomada, um outro crescimento, e o custo também permanece, não aumentou, isso é muito importante também, e todo ano a gente tem que fazer esse trabalho. No meio do caminho, entre um ano e outro, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma simulação, eu posso verificar o que a gente pode melhorar. Esse daqui não é estático. A maioria dos institutos acha que a avaliação atuarial é só no final do ano, porque é obrigatório por lei. Feito imposto de renda, que a gente vai pegar só os documentos quando está ali na beira de entregar, mas você poderia ter o ano inteiro separado os documentos do imposto de renda, quando chegasse no final, você já estava a ponto bala aí para entregar no primeiro dia, tá? Então, aqui é a mesma coisa, você tem que fazer um acompanhamento. Para que é essa avaliação atuarial? Exatamente para isso. Então, aqui tem vários documentos que a gente entrega, que nem receitas e despesas, fazemos projeções de acordo com a característica do grupo, e aí vocês têm que ir acompanhando isso no ano, tá? E fazendo um acompanhamento e verificando o que pode. Milagre não dá, mas dá para a gente ir acompanhando e melhorando a cada vez mais. Estou à disposição, espero que eu tenha ajudado. Se precisar de alguma dúvida, está aí com os números. E tem o pessoal do Instituto aí que também pode ajudar muito, né? Tá ok? Sim. Então, o déficit atuarial, ele não é só a parte técnica. A gente compara também com a evolução dos ativos financeiros. Tá? Então,
Você lembra aqueles juros que eu falei de 4,93? Então, na avaliação atuarial, eu estou pressupondo que o meu ativo também vai crescer IPCA mais 4,93, por isso que é juros reais. Tá? Então, se você não tem também uma evolução, então vamos lá. Esse ano aqui, preço, vamos falar assim, para o ano que vem eu não consegui os 4,93, eu consegui 3%. Aí o déficit vai aumentar, e não é a parte atuarial. Tá? É uma coisa conjunta. Então, pode ser que esse daqui também influenciou. Pode ser também que nem, por exemplo, eu falei da tábua biométrica. Né? O ano passado, quando a gente fez aquele número lá, isso, vocês não têm gerência sobre isso. Né? O ano passado, a gente sobreviveria menos. Então, a reserva matemática era um pouco menor. Só que esse ano, aí veio, né, a grande novidade, o brasileiro está sobrevivendo mais. Quando ele fala isso, vai impactar aqui no nosso cálculo. Então, por isso também pode ser esse acréscimo pequeno, é pequeno. Está com 72 anos ao nascer. Mas a probabilidade de vida é assim, você vai vivendo mais, você tem mais probabilidade de vida. Então, se eu estou considerando que a pessoa vai se aposentar com 60, ela vai sobreviver até 85. O ano passado era 80. Então, esse acréscimo pode ser essa diferença. Então, tem dois fatos, o fato biométrico e o fato financeiro. Só que quando você vê que eu falo assim que ele não teve uma grande evolução nesse déficit, por conta desses pontos. A parte técnica, que é esse 40%, ele teve uma melhora, porque ele está com um custo um pouco menor do que já está arrecadando. Entendeu? Se eu puder esclarecer. Tá? Porque assim, a gente analisa o número final só e ele tem algumas coisas intrínsecas aqui dentro. Que influencia. Se fizesse talvez o cálculo, uma simulação com a tábua passada, porque não aumentou muito o número, né, de vidas aqui, não teve uma movimentação de vidas também. Porque quando você pega de repente vocês vão fazer um concurso, pode ser que tenha uma oxigenação tão grande que melhore esses números aqui. Então, essa probabilidade de vida e essas tábuas, elas influenciam basicamente no cálculo. Mas vocês estão rumando para uma estabilidade, não estão piorando. Por isso, não é o déficit, entendeu? O déficit é um pequeno detalhe. Déficit atuarial, não financeiro. Tá? Pude ajudar? Mais alguma dúvida? E mais o aporte. Esse aporte é um 12avos ou paga quando quer? Como é que funciona esse aporte? É mensal. Isso diz a lei, tá? Então, assim, e assim, eu também só posso começar a pagar esse novo número quando vier uma lei. Enquanto isso está a lei vigente, então tem um pagamento normal, tá? Essa taxa, que eu até falo assim, de repente vocês podem fazer alguns estudos, alguma coisa, e tentar ver se melhora essa taxa. Mas hoje, essa é a fotografia. Tá? E se caso não ocorra esse aporte, no ano que vem ele aumenta, né? A possibilidade é que aumente o déficit, porque é isso que eu falo assim, eu estou considerando um financiamento. Se você não paga um financiamento, o que vai acontecer ano que vem? Teu saldo devedor é maior. Isso daqui basicamente é um financiamento. Se você não aportar, é um pouco maior. Aí, esses meses, janeiro até lá, tem que ser pago normalmente. Tem que ser pago normalmente. O que acontece? Isso daí, quando a gente começou a discutir até esses aportes, até
previdência fechada ou previdência RPPS, não tem como, você tem que continuar pagando o que você tem. Tá? Eu só posso efetivamente alterar quando eu tiver uma legislação. E o próprio governo sabe que, quando você faz uma avaliação atuarial, o novo aporte é só no outro ano. Tem uma defasagem de um ano quase. Por quê? Porque você tem todo um processo burocrático para fazer a aprovação de uma lei. Até abril, vamos por maio. A lei foi aprovada em maio. Até maio nós vamos pagar essa lei anterior. A lei anterior. O valor da lei anterior. Então, janeiro, por exemplo, vai pagar o mensal que está no aporte anterior. Está na lei de 2024. Anterior. Tá? Então, a gente sempre sabe que tem essa defasagem, não tem como, né? Porque você não pode aportar além do que está na lei. Então, o próprio Ministério sabe, até o plano, até a contribuição, também é a mesma coisa. Às vezes você apura. No caso aqui, a gente recomendou manter, né? Algumas eu recomendo aumentar. Até você aumentar, também já teve uma defasagem. E isso só vai implicar na outra avaliação. Não tem jeito. Só uma coisa, lembrando assim, a Previdência e o cálculo atuarial, a gente tem que pensar muito a longo prazo. Tá? Por isso que é feito vamos dizer, esses calibres anuais, né? Também não posso deixar para lá. Mas você sempre tem que pensar a longo prazo. Um déficit de um ano talvez não vá impactar no final da coisa, porque você não pode deixar descasar muito, só isso, tá? Mas você tem que pensar a longo prazo. Previdência, puxa, a constância, 100 anos é pouco, né? No caso, nós temos o aporte financeiro na lei atual, que para 2025 é um valor menor do que o novo estudo atuarial, certo? Eu estou entendendo que é necessário que, dentro do ano de 2025, seja feito um valor de 1.783.000 de aporte. Então, até que a nova lei entre em vigor, sim, será aplicada. Essa diferença mensal ou paga de um mês só é necessário que se pague dentro de 2025, né? Ou seja, nós temos que ter um aporte financeiro de janeiro a dezembro de 1.783.000. É isso ou estou enganado? Não, Não, porque assim, não. Porque isso daqui é uma constância. Então, já existia uma lei passada que também teve uma defasagem. Por isso que eu falo que é a longo prazo. Então, quando a gente fala em previdência de 100 anos, essa defasagem de 6 meses, 8 meses, ela não vai influenciar tanto. E não pode, tá, fazer. Então, teremos um cálculo de pegar 1.783.000, deduzir o que já foi pago? Não, 12 meses. Se a lei foi aprovada em maio, ela vai valer de maio a maio. Sim, mas como será dividido por mês? 12 vezes. 1.783.000? Dividido por 12. Sim, então chegou onde eu estou dizendo. Na verdade, vai pagar 1.783.000? Não vai, tá, entendi. Não vai. Entendeu? Não vai. Isso vai avançar. Isso. Tá certo, ok, então. Entendeu? Na teoria é isso. A gente faz a lei, bom, então foi promulgada lá em maio, né? Eu sei que ela tem aquele tanto de meses até vir uma nova lei ou não. De repente, para o ano que vem o negócio está melhor, nem altera a lei. Tá ou certo. Altera para baixo até, né? Tá certo, obrigado. Tá? Aquela constância. E aí, por exemplo, entrou a nova lei em vigor em maio. Entrou em vigor em maio, aí a gente começa a dividir por 12 e aí que começa a aplicar nos próximos. O valor que veio nessa nova lei. Então tá. E antes de entrar em vigor a nova lei, tem que fazer o pagamento desse referente a 2024, ou não? Ou pode fazer? Pode fazer normal.
Ah, tá. É a mesma coisa que você vai fazer, você tem uma dívida e você tem um financiamento lá do seu carro, tá? Você não pôde pagar, que legal. Aí você aumentou, aconteceu alguma coisa, aí você vai refinanciar, você chega lá no banco e tal, e ele demora 4 meses para te refinanciar. Você vai pagar só o novo valor dali a 4 meses. É isso que eu falo, isso daqui é um financiamento. Então, você não pode, por lei, pagar mais ou a menos do que está na tua legislação. Tá? E aí, como a gente está falando de 100 anos, essa variação é normal. Então, tem gente que a gente faz a variação agora, só vai implantar em dezembro. Isso é normal, porque tem toda uma parte formal, tem todo um processo. Não é assim, gente, vamos pagar amanhã? Não é, né? Da Previdência em relação aos valores do ano passado, que entrou a maior, a prefeitura então tem um crédito, eles podem usar esse crédito para esses aportes, né, de mensal, e também... Eu já não sei. Não existe crédito desde que existe um crédito atuarial, gente. Eu não... É isso que vocês têm que ter em mente. Como se existe um crédito se você tem crédito atuarial? No Ministério da Previdência, eles têm um caixa. O que a gente pode fazer é questionar de novo o GESCOM, tá? Porque no cálculo que ela fez, ela utilizou esse dinheiro que estava lá. Então, ela utilizou o percentual, ela utilizou tudo. Se pudesse utilizar, não teria aumentado. Aí não eu já... existe esse crédito quando está devendo. Vamos assim, o Ministério realmente eu não sei, ele respondeu, né, essa parte eu não posso assim opinar, tá? Eu sou a parte técnica, né? De repente eu não posso opinar se é isso, se é aquilo, porque essa parte operacional eu até posso pesquisar, mas assim, essa parte operacional eu não sei direito como funciona. Eu estou exatamente nessa fotografia. Eu faço isso daqui, naquela fotografia, e aí assim a gente pode acompanhar, que deve ser acompanhado mensal. Mesmo porque ela utilizou esse supostamente crédito, que não é crédito, para a nova atualização. A avaliação. Por quê? O que nós utilizamos, né? Se existe um contrato, se existe uma lei, então eu pressuponho, o atuário pressupõe que aquele valor é um crédito. E eu tenho que considerar, porque você não imagina, né? Eu firmei uma lei, eu firmei um parcelamento e eu tenho que considerar como ativo. Tem que considerar. Mas é justamente isso que eu estou dizendo. Não é crédito quando você está devendo. Então, não é devolução que existe e nem aporte a menos. A gente seguiu uma lei que existia lá atrás. A gente estava mantendo uma lei e pronto. Eu vi essa opinião e essa firmeza do Ministério, quer dizer, eu não sei... Mas aí que nós não fizemos um aporte, então não houve aporte. Aí eu já não sei essa parte para o Ministério, Entendi. A Previdência entendeu que aí caracterizou uma obrigação do FGTS para com a prefeitura, certo? Entendi. E isso poderia ser, aí o atuário recomendou que isso poderia ser adaptado nos próximos anos. Entendi. Significa que não estaria deixando de fazer o aporte. Entanto, provavelmente esse documento, esse contrato, não foi passado para a senhora, porque levava para o a gente tem filho ali. Tá, é isso que eu falo assim, por exemplo, nós aqui já falamos de aporte.
geralmente a gente indica aporte, porque é interessante, né? Do que a alíquota suplementar. Então, isso que eu falo assim, é operacional. Tecnicamente, para mim, eu preciso do dinheiro para pôr lá e saber que existe um crédito. Como está sendo pago, não tem. O que nós recebemos que não tinha alíquota suplementar, que é a primeira coisa que a gente pergunta também. Então, não tem alíquota suplementar e o que está sendo hoje, né, daqui para diante, é aporte. Então, pode ser que realmente a secretaria, agora eu entendi, tá? Porque antes era uma alíquota, que tem coisas, contabilidade separante, gestão, né? Uma gestão de pessoal e outra entra dentro do... Entendeu? Ele não foi contabilizado como aporte. Então, envolveram obrigação e direito. Então, entendi o que o Ministério entendi. Porque para a gente lá, eu estou recebendo aquela fotografia, aporte, eu não estou pensando ainda em alíquota de jeito nenhum. Eu não... Entendi. Aí outro problema. Coitado do prefeito. Não, porque, entendeu? Aí até seguir o que o próprio Ministério falou, porque... Uma nova lei, a partir daquela nova lei, a gente vai começar a agir. Que foi essa que vai ser colocada agora? A gente vai pagar X e X de aporte. Pronto, sobre isso. Passou, morreu. Aí é vocês. A gente seguiu uma lei, ponto final. Se tem esse aporte lá maior, a gente faz um documento lá em arquitetura falando Ele existiu, morreu a nota, pronto, ele existiu lá, ele aconteceu lá, não aconteceu em forma de aporte, você não precisa recompor. Deixa eu só dar uma opinião. Deixa eu só dar uma opinião. Realmente, assim, tem essa parte operacional que aí vocês precisam verificar o que é possível e o que pode impactar. Eu não sei se o Tribunal de Contas vai pegar no pé, entendeu? Porque, de repente, ele vai ver lá e vai falar assim, não, foi pago. Então, essa parte operacional. Tecnicamente, é isso, tá? Mas, operacionalmente, aí vocês realmente precisam verificar, até consultar o próprio tribunal, não sei, tá? Vocês já consultaram o Ministério, eles já deram opinião técnica. Técnica não, operacional da coisa. Justamente, entendeu? Tudo que aconteceu em 2004, surgiu essa dúvida. Devemos que repassar no ano certo esse ano, mas só nos ofereceu que não. Segue a lei anterior, o Ministério fez o 12. Até vinha a nova lei. São duas questões totalmente diferentes. Eu acho que agora ficou bem claro. Tá, e essa outra questão aí eu sugiro para vocês, que vocês como instituto, como prefeitura, consultem e peguem alguma coisa formal. Uma sugestão. Se ele disser que isso é aporte, vocês fazem um documento, consta como um aporte extra que foi feito. Aí é o tribunal, né? Mas não como um crédito, é como um aporte extra ocorrido lá atrás. Ponto. Bom, gente, Eu não tive tempo de ler o cálculo inteiro. tá. Mas o outro atuário, né, que a gente tinha, ele dava outras medidas extras para a amortização do déficit. E eu queria saber, assim, você colocou... Eu coloquei todas são maiores. Porque as outras, mesmo no LDA, esse daqui é o que tem um desconto no déficit. As outras têm que fazer o aporte inteiro, o déficit inteiro, 102 milhões, e não 80 e pouco. Tá? Então, para utilizar a vantagem que vocês têm o desconto, eu apresentei os outros, sim, mas eu creio que vocês não vão opinar, né, por esses. Sobre a alíquota das pessoas que aposentam mais de saúde, educação, Então, isso que eu falei assim, hoje a gente faz um cálculo de acordo com o que tem na lei de vocês, tá? Se vocês quiserem alterar alguma coisa, aí tem que fazer uma simulação para verificar o que impacta e o que não impacta. Entendeu? Eles aposentam mais cedo, né? Então,
Na realidade, no cálculo você já faz isso, porque você fala assim, são as premissas que a gente põe, de acordo com a lei. Então, suponha que tem lá, olha, vai se aposentar aos 45 anos o pintor de parede, tá? E vai se aposentar aos 68 anos o médico, não sei das quantas. Então, eu ponho tudo isso no cálculo. E aqui é mutualismo, tá? Então, não tem uma contribuição individual, e sim um mutualismo. No total, você paga 22, eu pago 52, e aí na média, né? Você come um frango, eu meio, eu morro de fome, tá? Entendeu? É a média, tá? É o mutualismo. Então, quanto mais gente, você vai entrando e você vai nivelando a coisa, tá? Alguns comitês de investimento. Esse é bom. Eu venho notando nos 3 primeiros meses do ano, o nosso saldo de resgate, a maior do nosso saldo de aplicações. O equacionamento que a senhora fez em 4, 40, seria o ano 2024. 2025. Só base 2024. Sempre base 2024. Sempre, a data focal é sempre 31 de dezembro. Você disse que o cálculo não é indefensável. Existe alguma possibilidade da gente estar equacionando isso de forma que a gente não tenha um déficit maior por esses resgates? Você está falando que é financeiro. Financeiro, não. Mas não vai impactar no atuarial do ano que vem? É assim, eu pego o saldo do investimento. Eu vou lá, é exatamente isso que eu falei. Impacta no cálculo se no investimento você não atingir a meta atuarial. Tá? A meta atuarial é 4,93 mais IPCA. Aí você chama o pessoal lá do seu investimento, né, e fala assim, gente, eu preciso dessa... Vamos correr atrás. É difícil, claro que é difícil. Mas tem que correr atrás da meta atuarial. Porque não é só o cálculo atuarial. Eu dependo, todos esses números aqui, eles foram feitos a valor presente a uma taxa de 4,93. Se ela der menor, no ano que vem você pode ter problema. Sempre. E, então, o atingir a meta, vai. Sim, mas um cálculo que eu vejo assim, a gente não tem como atingir uma meta sem que resgata todo mês. Então, vocês têm que voltar para dentro de casa e ver o que está acontecendo. Entendeu? Porque assim, o nosso cálculo é esse. Eu faço a base, a gente vê o que cada um tem direito, você joga lá para frente e traz a valor presente a 4,93. Aí você chega para o cara do investimento e fala assim, 4,93, tá? Eu quero IPCA mais 4,93. Aplica numa renda fixa, vê o que está aí, né? Que vai render aí, pode comprar. E aí tem que fazer o ALM, né? Que é exatamente esse cálculo que a gente faz. O atuário, ele faz uma projeção, essa projeção é de receitas e despesas até o final, né? Então, eu faço uma projeção de 150 anos. Com toda a massa, você vai lá e faz a projeção. E você entrega isso para o cara de investimento. Desculpe falar o cara, né? Você entrega para o pessoal de investimento que ele vai pegar esse dinheiro e ele tem que fazer um fluxo, exatamente isso, que não... Ele tem que, é o milagreiro, né? Esse daí é o milagreiro. Ele tem que fazer um fluxo de modo que você não tenha saídas, você tem que fazer aquelas saídas e entradas e render aquele dinheiro. Onde que ele vai? Ele vai no mercado procurar títulos, que também você tem uma limitação de investimentos, e ele tem que fazer esse casamento, aí chama-se Asset Liability Management, que você faz um casamento entre o seu dinheiro, saídas, investimentos e a sua carteira. E você faz tudo isso daqui e fala assim, nossa, vamos conseguir. E tem esse estudo anual, que eu acho que vocês têm alguém de investimento que vem aqui e mostra isso, tá? E fazer cumprir. Então, é um trabalho em conjunto. Eu tenho a minha parte técnica que eu falo assim, gente, preciso disso daqui de dinheiro e disso daqui, tá? O senhor investimento, o senhor precisa fazer uma projeção aqui, uma compra de títulos, de modo que eu consiga tirar esse dinheiro e não prejudicar. É tudo junto. Não existe só... O cálculo atuarial não faz milagre e o pessoal de investimento também não. Mas vocês do regime próprio têm que fazer.
Então, é um trabalho muito interessante, muito em conjunto, tá? E o acompanhamento, né? Tá bom, gente? Vamos ao suquinho? Mais alguma pergunta? Você vai encerrar? Pessoal, muito obrigada a todos. Eu acho que ficou esclarecido. Deu para esclarecer um pouquinho? Deu para entender um pouco. Então eu agradeço todo mundo. Tem um café aí da manhã aí, uns comes e bebes, tá, Vilma? Vamos comer.